poderosamente. E penetra, Pai, nos nossos corações e na nossa mente, para que o Senhor possa falar no Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Amém. Pastor, mais uma vez, obrigada pelo convite, é uma honra. Eu estou amando essa igreja, já viu? Estou ficando íntima, estou aqui muitas vezes. Ano passado eu estava com vocês no Dia da Mulher também, e foi uma bênção. E hoje eu estou aqui grata ao Senhor por mais essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. Você estava aqui ano passado? Ih, glória a Deus, foi uma bênção, né? O Senhor é maravilhoso e eu creio que Ele separou também para essa noite uma porção maravilhosa para nós, amém? Que o seu coração se encha de expectativa daquilo que o Senhor separou para essa noite, amém? Bom, o tema do dia de hoje é Deus se importa com você. E exatamente por Deus se importar com você, mulher, e homens também, temos bastante homens aqui hoje, que legal. Justamente por Deus se importar com você, Ele não deixa você ficar parado no mesmo lugar por muito tempo. Justamente por Deus se importar com você, Ele é um Deus de recomeços, de novas oportunidades. Ele é um Deus que não desiste de você, a verdade é essa. Às vezes a gente desiste da gente, mas Ele não. Porque Ele é um Deus vivo e poderoso. E como a gente leu aqui o Salmo 139, que é um dos que eu mais amo, que fala que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele que nos formou cada parte de nós, foi Ele quem fez. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e Ele tem um propósito para nós. Estamos aqui todos vivos na minha frente, amém? Glória a Deus. Então, isso quer dizer que há um propósito na nossa vida e não acabou. E não acabou. Mas muitas vezes, nós passamos por dias difíceis, amém? Ou só eu? Não, né? Tem vezes que são um pouco mais difíceis. E quando são um pouco mais difíceis, a gente tem vontade de ficar quietinho num canto parado. Mas alguém já sentiu isso? Ficar assim, ó, ali remoendo a sua dor? E quando é algo que nós erramos, um erro que nós cometemos, um pecado que fomos nós que cometemos, e a gente fica assim, ai, eu não tenho jeito, ai... E você quer ficar ali remoendo a sua dor. Alguém já passou por isso? De se culpar? Mas o nosso Deus é maravilhoso. E Ele nos dá recomeços. Por isso eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia. No livro de João. Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 21. A gente vai ler a partir do versículo 1, do primeiro versículo, até o 17. Uma caminhadinha aí. Pronto. Amém? João 21. Amém? Estou achando fraco. Tem gente procurando ainda. Eu espero. Amém? Amém. Agora está forte. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades do seguinte modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus, filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor.
Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-os a eles. E fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos continuar mais um pouquinho. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Você pode abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Senhor, te agradecemos pela tua palavra poderosa, te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão poderoso, tão grande, Criador de todas as coisas, mas ainda assim um Deus tão pessoal, que cuida de nós de tão perto, Senhor. Então, Pai, a nossa oração nessa noite é: nos dê a porção de hoje, Senhor. Estamos sedentos, famintos por aquilo que o céu separou para o dia de hoje. O nosso coração é sim um terreno fértil para tudo aquilo que o céu derramar nessa noite, Senhor. Então pode derramar. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai, só a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos pensar nessa situação. A gente está falando que Pedro e alguns discípulos estavam sentados ali na praia, no mar da Galileia. Todos ali sentados, pensando. Agora, o que eu quero que você entenda é quem é esse Pedro que está sentado na praia, que fala assim: vou pescar. Esse é o Pedro que dias atrás negou Jesus no momento mais difícil da vida de Jesus. Esse é aquele Pedro que Jesus chamou para pescar homens. E na hora mais difícil, ele o negou 3 vezes. Enquanto Jesus cumpria o seu propósito e era humilhado e torturado, Pedro andava para trás. Pedro o negava. Aquele Pedro que lá em Marcos 16, quando Jesus ressuscitou, ele fala para Maria Madalena assim: avisa aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los lá no mar da Galileia. Só que era um Pedro triste. Essa era a terceira vez que Jesus encontrava com eles depois de ter ressuscitado. Só que nenhuma das outras vezes você vê alguma referência a Pedro. Não estou falando que ele não estava, mas não estou falando que teve talvez um diálogo direto de cura. Esse foi o diálogo de cura de Pedro. Ele estava ali sentado na praia, provavelmente pensando: meu Deus do céu, logo eu, que falei que não ia abandoná-lo jamais, que todo mundo pode te abandonar, Senhor. Lembra disso, Mateus? Todo mundo pode te abandonar, Senhor, mas eu não. Eu morrerei com você. Ele ainda se comparava com os outros: eu sou mais forte, sou muito fiel. Esse Pedro estava sentado, provavelmente remoendo aquilo que ele não conseguiu cumprir. O Pedro que recebeu aquele olhar de Jesus antes do galo cantar. Aquele olhar. Pensa na tristeza desse homem. Pensa na culpa que ele não podia estar carregando naquele momento. Ai, o meu Jesus, aquele que eu prometi caminhar, que eu disse que amava lá atrás, que passei tantos dias com ele, no momento mais difícil eu tive medo, eu andei para trás e eu o neguei 3 vezes.
Eu que falei na frente de todo mundo, bati o peito, falando, se tiver que morrer contigo, morrerei. Jamais te abandonarei, logo eu. Logo eu. Imagina a sensação de fracasso de Pedro. Talvez a vergonha. Sabe a vergonha de quando a gente erra? Aquela vergonha de que, puxa vida, eu nem consegui cumprir o que eu falei. Bati no peito falando que eu era, fazia, acontecia. Errei, caí. Caí, estou envergonhado. Eu penso que era esse sentimento naquele lugar, no mar da Galileia. Engraçado, eles eram pescadores. Pedro fala, vou pescar. O homem que Jesus tinha chamado para pescar homens, volta para o barco para pescar peixe. E lá vai ele, entra no barco, e os outros falam, não, eu vou contigo, Pedro, a gente vai com você. E eles entram lá. Gente, nessa passagem, Jesus, com todo amor e paciência, restaura Pedro. Ensina ele a recomeçar. Nessa passagem, Jesus não olha para ele com um olhar de julgamento, mas também não passa a mão na cabeça dele pelo erro dele. E a gente vai falar sobre isso. A mensagem que Deus nos dá essa noite, mulheres, homens, não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de recomeçar. Há um recomeço para aqueles que estão no Senhor. Há novas oportunidades para aqueles que caminham com Jesus. Hoje o Senhor quer tirar a tonelada das tuas costas, dos erros que você cometeu e você ainda se culpa. Ele quer te avisar, filho, eu tenho uma nova oportunidade, não acabou ali. E Pedro dá alguns passos em direção ao recomeço, até que ele encontra com Jesus e tem aquele diálogo que todos nós conhecemos. Pedro, tu me amas? Mas até ele chegar nesse diálogo, Pedro dá alguns passos para o recomeço. E o primeiro passo que Pedro dá é parar de se culpar e olhar para frente. Vocês perceberam que Jesus estava na praia. Pedro estava no barco, pescando o que não conseguia. E Jesus estava falando com eles. Ei, tem peixe aí? Não. Você vê que a resposta deles é curta. Não, tem não. Não tinham reconhecido quem era. Joga para o outro lado. Aí, eu acho engraçado João falar assim, aquele em que Jesus amava, ele falando dele mesmo, né? Então, vai lá. É ele quem está na praia. Gente, tem vezes que a culpa nos consome de tal modo que a gente não consegue reconhecer Jesus na praia nos chamando. A gente remói tanto os nossos erros, e eu confesso para vocês que eu sou assim. Eu sou o tipo de pessoa, e eu dou glória a Deus pela vida do meu marido, porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu cometo aquele erro, eu fico assim, meu Deus, por que eu falei desse jeito? Por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter falado assim, eu não podia ter respondido. Sabe aquela coisa que você fica remoendo o teu erro e você fica o tempo todo se acusando? Gente, se não fosse o meu marido que fala assim, Camila, em nome de Jesus, você já se arrependeu. Para. Sabe por quê? Deixa eu te perguntar. Se eu pedir para você caminhar alguns metros aqui, você vai caminhar, não vai? Agora, se eu pedir para você segurar uma cadeira, você pode caminhar aí alguns metros segurando uma cadeira. Mas e se eu te pedir para caminhar quilômetros e quilômetros e quilômetros segurando uma cadeira? Você não vai conseguir. Porque ela vai se tornando mais pesada com o passar da caminhada. E é isso que acontece com aqueles que não param de se culpar. Chega uma hora que você não anda mais, porque está pesado demais. A culpa que está nas minhas costas é enorme demais, e por isso você já não entra nas portas que Deus abre, você já não faz aquilo que Deus pede, porque você está remoendo a sua dor. Você está remoendo o seu erro. Enquanto Jesus está para você assim, ei, eu estou aqui na praia, está vendo, sou eu. Mas eu não consegui. Mas eu não fiz, mas eu deixei de fazer, mas eu falei como eu não tinha que falar, mas eu caí naquele negócio que eu já falei que eu não ia cair mais. Eu lembro que eu cuidei há alguns anos de uma menina que teve uma vida muito promíscua, muito promíscua. Ela viveu muitas coisas muito ruins, tanto na sexualidade, em várias áreas. Era uma menina solteira. E quando eu comecei a cuidar dela, ela começou a fazer um curso do Ministério de Família com a gente.
ela não conseguia ver futuro para ela. Ela só conseguia olhar para trás e ver tudo que ela tinha cometido e as marcas que ela tinha. Ela falava, pastora, para mim não tem jeito. Não, pastora, eu amo Jesus, eu caminho com Jesus, mas eu sei que para mim é isso aqui que eu vou ter para sempre. Falei, filha, não, o Senhor quer te dar um casamento, te restaurar por completo. Não, pastora, você não está entendendo. Você não está entendendo os lugares que eu já pisei. Você não está entendendo, pastora, as coisas que eu já falei. Você não está entendendo o que eu já fiz. E a gente ficou num trabalho de meses com aquela menina. Porque ela achava que Jesus tinha perdoado ela e parava ali. Jesus estava na praia falando, tem mais. Tem algo novo. Olha para cá. E ela não conseguia ver. Caminhamos alguns passos com elas. E hoje, para a glória do Senhor, ela é casada. Vai fazer 1 ano de casada, o Senhor a restaurou. E olha que coisa, hoje ela cuida de mulheres. Hoje, ela é discípula de Jesus e ajuda a restaurar outras mulheres. Mas existem muitas mulheres presas nos erros que cometeram. Gente, qual é o caminho para aqueles que erram? Porque todo mundo erra mesmo, não tem santo não. É arrependimento. É choro de arrependimento. Senhor, me perdoa, caí. Senhor, me perdoa, falei. Senhor, me perdoa, eu fiz. Me perdoa e levanta e segue. Para de se culpar. Eu tenho o Davi, eu falo que os meus filhos são as minhas melhores ilustrações, porque como eles me ensinam. O Davi tem 4 anos. Mas quando ele começou a andar, gente, nós estávamos na igreja, no ministério infantil, estava no intervalo lá da igreja, entre um culto e outro. E eu estava sentadinha na cadeira do ministério infantil e fui deixar ele andando. Ele estava naquela fase tentando andar, sabe? Aí ele estava lá, conseguindo dar os passos, tentando ir um pouco mais rápido. Em determinado momento, o Davi caiu e bateu com a boca. Quando ele bateu com a boca, não sei se você já viu criança que bate com a boca. A gente vê um sangue, a gente não sabe de onde vem tanto sangue, né? Pois é, Davi foi chorando, ficou no chão chorando. Eu corri ali, meu Deus, meu filho já queria levar para emergência, falando, Senhor, abriu o crânio, alguma coisa aconteceu. Meu Deus do céu, desesperada. Peguei ele no colo, ele mamava na época. Aí uma menina que estava do meu lado levantou a boquinha e falou, não, pastora, foi só aqui, não tem problema, está tudo bem, enxuga o sangue. Enxugaram, trouxeram papel, enxugou, peguei ele no meu colo. Aí fui acalmando. Ele foi respirando. Sabe aquela respiração do... chorei muito. Ele foi acalmando, a respiração dele foi acalmando, eu fui acalmando, tranquila. Daqui a pouco o Davi faz assim, ó. Desce. E começa a andar de novo. Falei, gente, mas peraí, cadê o trauma, né? Só eu? E ali o Espírito Santo falou comigo, filha, eu sei que você vai errar na tua caminhada, mas eu preciso que você seja como Davi. Vem para o meu colo, chora, se arrependa, mas depois volte a caminhar. Porque há um propósito. Não dá para você ficar para sempre parada no colo, chorando e remoendo as suas dores. Há um povo lá fora que eu quero que você traga para conhecer o meu amor. Enxugue as tuas lágrimas. Eu te perdoei. Foi na cruz. Foi na cruz. Então, a primeira coisa que Pedro fez, ele precisava fazer parar de se culpar e identificar que Jesus estava falando assim, ei, eu estou aqui, vem para cá, pare. E a segunda atitude, que eu acho linda na palavra de Deus, é que tudo isso aconteceu na segunda pesca maravilhosa, mas o que aconteceu na primeira, você lembra? O que aconteceu na primeira pesca maravilhosa? Foi quando ele chamou Pedro para o ministério. Quando ele chamou Pedro para ser um discípulo. Foi na primeira pesca que ele falou, gente, vocês estão pescando peixe, mas eu quero que você venha para cá para pescar homens.
E foi nesse cenário de uma segunda pesca que o Senhor estava começando a restaurar Pedro. Foi numa segunda pesca, naquela sensação de, meu Deus, peixe nenhum, nada aqui. Nem para pescar peixe eu sirvo mais. Jesus faz um milagre. Ei, para o outro lado. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quando estiver doendo demais, lembra do dia que você o conheceu. Lembra do dia que Ele te chamou pelo nome. Lembra do dia que você mergulhou nas águas, gritando para o mundo, eu sou do meu Jesus, eu morri para o mundo e agora eu vivo todos os meus dias para a glória do meu Deus. Traga à memória o que te traz esperança. Porque o amor dele não muda, é imutável. Lembra do dia que Ele te chamou, para que você não fique parada onde está, remoendo aquilo que não deu certo. Lembra quando foi a última vez, e eu adoro isso, que você chorou tanto no teu quarto, que a presença de Deus encheu aquele lugar, e você sentiu a presença dEle, sentiu o amor dEle ali. Lembra desse dia, porque o amor dEle é imutável, quem muda somos nós. Foi na pesca a restauração. Foi depois de uma pesca. Foi do mesmo jeito que Jesus o chamou pela primeira vez. Eu servi durante 7 anos no Ministério Infantil da minha igreja. Hoje é lindo, é uma bênção. Mas, gente, início do Ministério Infantil, a gente precisa só Jesus na causa. Alguém do Ministério Infantil aqui? Alguém com escala furada, que o povo falta? Não, só acontece lá na Atitude. Gente, eu lembro que era início do ministério e eu era responsável pela Rede Laranja, porque nós somos organizados em redes lá na igreja. Vocês provavelmente conhecem, né? Também trabalham com células. E eu, dentro do Ministério Infantil, era responsável por uma rede que era a Laranja, que é a rede do meu esposo, minha e do meu esposo. E eu precisava montar a escala do domingo da Rede Laranja, porque cada domingo era domingo de uma cor, de uma rede. E a da Laranja, eu era responsável. Então, eu precisava fazer uma escala para as crianças de 1, 2, 3, 4, 5, até 13 anos. Olha que legal. E eu estava lá. Fiz a escala, liguei para todo mundo, fazia convite, ligava para o povo, orava, falando, vai ser uma benção, vamos lá e tal. Chegava no dia, meia dúzia de gato pingado. Eu ficava, ai, Senhor, não é possível. Chorava, eu não nasci para isso, não quero mais ficar aqui. Eu vou tentar de novo, vou tentar. E estava eu lá, num domingo que não era da minha rede, não era da minha cor. Eu queria ver, né? Falei, gente, não é possível. Vamos ver como é que é. E estava cheio. E estava cheio. E eu estava lá, pastor, olhando, tá cheio, né? Glória a Jesus, vai chegar na Rede Laranja, em nome de Jesus. Aí chegava no outro domingo, eu fazia escala, eu ligava. Gente, eu ligava para as pessoas 3 vezes na semana, para eles não esquecerem. Falava, gente, tem que vir. Tem que vir. Aliás, um adendo, gente. Não perca a oportunidade de servir no Ministério Infantil. As nossas crianças precisam de homens e mulheres referência ali dentro. Em nome de Jesus. Cadê aqueles que vão amar os pequenos? Que não vão deixar os nossos pequenos irem para o inferno, porque a verdade é essa, eles precisam da palavra de Deus assim como nós. Eles têm necessidades espirituais como nós. Mas lá estava eu. Faltou de novo. Chegou o final do ano, resolveram fazer uma festa para premiar os servos do Ministério Infantil. Aí botaram uma mesa para a Rede Laranja, uma mesa para verde, uma mesa para branca, uma mesa para vermelha, uma mesa para cada cor de rede. Eu falei, uau, que legal. Convidei todos os servos, sentei na mesa. Chegou uma discípula, também servia comigo, sentou na mesa. Aí as outras mesas começaram a encher, chegando, e enchendo de servo nas mesas, o pessoal conversando, rindo. Gente, eu sei que passou 2 horas, só tinha eu e a minha discípula sentada naquela mesa. E eu lembro que eu olhei para ela e eu chorei.
Eu chorei ali na festa. Chorei, ela começou a chorar. E a gente começou a remoer as nossas dores. Não é possível, a gente faz tudo certo. Cadê as pessoas aqui? Isso não está certo, eu não quero mais isso, eu não quero mais. Eu sei que eu saí dali decidida a abandonar. Eu chamei a pastora na época que era responsável pelo Ministério Infantil e eu falei para ela assim, pastora querida, eu sei que você confiou em mim para esse processo, mas Deus não me chamou para isso mais não. Ela, como assim? Pastora, não dá. Você já viu como é a minha escala? Você já viu o perrengue? A gente tem que ficar juntando criança, porque não tem servo suficiente. Você viu na festa, pastora, só tinha eu e mais uma discípula, não tinha mais ninguém naquela mesa. Vocês foram premiar os servos, só tinham 2 pessoas para premiar da Rede Laranja inteira. Ela não faz isso. Eu falei, não, eu quero entregar. Eu não quero mais. Eu não sou capaz de movimentar um povo a servir Jesus. Ela falou assim, então faz só um favor antes. Ora mais, me dá uma semana que eu vou orar por isso. E eu, por obediência, e algumas coisas a gente só vive na obediência. E eu, por obediência, falei, tá bom, pastora, pode orar uma semana, mas daqui a uma semana eu venho e eu vou entregar. Ela, tá bom. E eu sei que durante essa semana, eu estava fazendo uma faxina na minha casa. E aí, eis que cai um caderno, porque eu tenho o hábito de falar com o Senhor escrevendo. Desde pequena eu faço orações escrevendo num caderno para Deus, sabe? E caiu um caderno no meio da minha faxina que eu estava fazendo lá do armário. E era um caderno que tinha uma oração de quando Jesus tinha me chamado naquele tempo para o Ministério Infantil. E eu escrevi no caderno como é que eu tinha vivido aquilo. Eu era solteira na igreja, ainda nem namorava o meu marido hoje. E estava numa apresentação de bebês. E lá os bebês sobem, ficam aqui com os pais. E a gente levanta os bebês. E eu lembro que eu solteira, sentada no banco da igreja. Estava na apresentação dos bebês, todo mundo tirando foto, todo mundo feliz. E eu chorava compulsivamente. Porque o Espírito Santo falava para mim assim, quem vai pastoreá-los? Quem dentro da igreja vai pastoreá-los? Gente, ninguém entendia, porque estava todo mundo tão feliz e eu não conseguia parar de chorar, porque eu sentia no meu coração, meu Deus, eu preciso cuidar dessas crianças. Eu preciso cuidar dessas crianças. E naquele momento eu me inscrevi para o Ministério Infantil. Eu li o que eu tinha registrado naquele caderno e eu chorei. E eu chorei. Eu sei que na semana seguinte eu estava lá com a pastora de novo e eu falei, pastora, tua oração fez efeito. Um anjo passou lá e derrubou um caderno lá em casa. Ela, como assim? Eu falei, não. O Senhor me lembrou que foi Ele quem me chamou. Que foi Ele quem me chamou e eu não posso desistir. A não ser que Ele me peça para sair. Eu vou ficar. E eu permaneci. E foi um ano de luta. Um ano tentando, e a gente foi aumentando, e a gente foi conseguindo. E as coisas foram acontecendo, e a festa de final de ano daquele ano, tinha ali a nossa mesa reservada. Eu lembro que eu cheguei cedo, eu sentei naquela mesa, e eu fiquei só esperando e observando. Os servos foram chegando, e tiveram que colocar mais 3 mesas, porque não eram o suficiente para a Rede Laranja. Quando você quiser desistir e entregar, lembra do dia que Ele te chamou. Traz à tua memória o que Ele já falou para você. Nós somos falhos, mas nós temos um Deus perdoador, aqueles que se arrependem e permanecem. Permaneça. E o terceiro passo que Pedro deu em direção ao seu recomeço foi pular do barco. Ele podia esperar o barco chegar, mas você consegue sentir a emoção no texto? De João fala assim, é o Senhor. E fala, quando Pedro viu que era Jesus na praia, ele fez o quê? Pulou do barco. Pulou do barco e foi nadando em direção ao amado da alma dele. Aquele que podia perdoá-lo. Aquela era a oportunidade dele estar de novo perto
perto daquele que ele ama, que ele errou, mas que ele amava. Era o tempo da restauração dele. Jesus está na praia, é para lá que eu vou. E ele pulou do barco e foi nadando em direção à praia. Tamanha era a ansiedade e a vontade dele de encontrar com o Senhor. Só que sair do barco quer dizer sair da zona de conforto. Mergulhar para encontrar Jesus é sair da zona de conforto. Para recomeçar, meu irmão e minha irmã, você não consegue recomeçar sozinho, me perdoa. Você precisa dele. Você precisa dele. E para você acessá-lo, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa pular do barco. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa jejuar, você precisa buscá-lo. Você precisa sair da sua zona de conforto. Se Jesus está na praia, é Ele que tem o teu recomeço. É Ele quem te dá uma oportunidade de fazer novamente, de recomeçar, de caminhar com Ele. Você precisa romper com aquilo que te prende. Você precisa buscá-lo. Buscá-lo em primeiro lugar. Amá-lo. Quando foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Quando foi a última vez que, lendo a sua palavra, você saiu saciado e alimentado? Para recomeçar é só com Ele, é pulando do barco, é indo atrás dEle, falando, Senhor, é aí que você está, é para aí que eu vou. Eu lembro que quando meu marido começou a fazer natação, gente, ele chegava em casa todo dolorido. Falando, meu amor, eu estou todo dolorido. Eu falei, mas por quê? Não era para ser só o braço? Ele, não. A natação trabalha todos os músculos. É sobre isso. Nadar em direção a Jesus é sobre isso. É buscá-lo e deixar Ele trabalhar em tudo, gente. É sair da zona de conforto e buscá-lo na praia e encontrar com Ele. É acordar de madrugada para buscá-lo. É não negociar a leitura de palavra, é jejuar. É jejuar. Jejuar o que é para poder do céu? É jejuar para matar a sua carne. Para alimentar mais o teu espírito. É pagar um preço. Para ir mais fundo. Para ir mais fundo. Há alguns anos atrás, apesar de nova, vou fazer 35 anos ainda, mas há alguns anos atrás, há uns 14 anos atrás, eu tive que recomeçar. E para você pode parecer simples, mas para mim foi muito dolorido. Desde criança eu tinha um sonho de montar uma família. Desde criança eu queria casar, ter filhos. Eu sempre quis isso, era o meu sonho, estava nas minhas cartas para Deus. Então, eu que cresci na Igreja Batista, já contei isso para vocês. Meu pai me obrigava ali a estar no primeiro banco da igreja, não negociava por nada desse mundo. Eu cresci chegando uma hora antes do culto, sentando no primeiro banco ali, quietinha para ouvir a palavra de Deus. Meu pai não negociava, e glória a Deus por isso. Pais, não negociem isso. Até que eu fui para a faculdade. E na faculdade, eu me desviei dentro da igreja. Já viu isso? Pois é. Na faculdade, eu comecei a ter muitos amigos e amigas que eu não tinha dentro da igreja. Olha a necessidade da gente envolver os nossos jovens também. E eu comecei a ter amigos, e eu comecei a sair, e eu comecei a ver coisas que eu não conhecia. E falar, uau, que legal. E eu conheci um rapaz militar. Daqueles rapazes que abrem a porta do carro para você, que não tinha nada para falar dele. Que rapaz legal. Ficamos noivos. Só tinha um detalhe. Ele não servia ao meu Deus. Ele servia lá aos deuses dele. Mas eu falava que não, quando eu casar, ele vai se converter. Quando eu casar, vai dar certo. Ficamos noivos. Alugamos um apartamento, decoramos o apartamento, esperando a data do nosso casamento. Comprei um vestido lindo de casamento dos meus sonhos.
Pagamos a festa toda, compramos a lua de mel no Caribe. Ó, que legal. Cancún. Pensa, gente. Pensa nos sonhos, no casamento dos sonhos. Eu ia ter. E faltando 3 meses para o meu casamento, numa das minhas idas, sentando no primeiro banco da igreja, o Senhor me fala, não é isso que eu quero para você. Como assim não é isso que você quer para mim? Esse é o meu sonho. Senhor, o Senhor sabe que eu peço isso para você desde sempre. Mas não é isso que eu quero para você. E eu lembro que no final o pastor fez um apelo para quem quisesse Jesus na vida. Eu já tinha Jesus no meu coração, eu já era batizada, estava mais afastada, mas eu fui na frente no apelo por desespero. Porque foi tão claro, Deus pedindo naquele momento para mim o meu casamento, o meu noivado, que eu fui lá na frente desesperada, chorando, e eu fui à frente. E eu lembro que uma senhora levantou, ela me abraçou e falou, você está reconhecendo Jesus como seu Salvador? Eu falei, não, eu estou aqui na frente porque Jesus está pedindo meu noivado. E eu chorava. Eu acho que ela ficou constrangida, porque ela bateu no meu ombro e falou, vou orar por você, e meteu o pé, me deixou sozinha ali na frente chorando. Sozinha, gente. Também nem o que ela ia falar. Gente, menina doida, né? Eu sei que eu voltei para casa aquele dia. E eu sentei na escrivaninha do meu quarto, eu morava com os meus pais. E eu escrevi uma página, 3 páginas, terminando aquele relacionamento. Não queria. Mas terminei. Terminei, chamei ele, entreguei a carta, nós terminamos. E daquele dia em diante, quando eu entreguei o meu sonho, eu não decidi voltar com toda a força para Jesus. Eu decidi conscientemente me afastar. Eu falei para ele assim, o Senhor não levou o meu sonho, então agora que seja feita do meu jeito. Então agora é como o Senhor quiser. Como o Senhor quiser, de jeito nenhum. Agora é do meu jeito. E eu comecei a viver a vida de um jeito que eu não vivia, eu não estava mais nem aí. Escondendo tudo dos pais, mas fazendo tudo que eu queria, saindo, chegando tarde, provando bebida alcoólica. Eu que não vivia nesse mundo. Pensa, a menina criada dentro da igreja. Até que chega um determinado momento que o fundo do poço nos alcançou, né? Até que chega um determinado momento que você fala, não tem para onde mais ir. E cheia de marcas, de decisões erradas desse tempo que eu passei fora, mesmo indo à igreja todo domingo. Chegou um momento que eu falava para Deus assim, você cuida de todo mundo, menos de mim. Você olha para todo mundo, menos para mim. Olha aí, minhas amigas todas casando, e eu aqui, sofrendo, cheia de marcas. Me relacionei com quem eu não devia me relacionar, sofri. E num determinado dia, quando eu estava no meu trabalho, meu celular toque era o meu pai. Eu olhei para o escritório que eu estava trabalhando, minha primeira formação é marketing. E eu trabalhava como gerente de marketing na época, de uma loja, de uma marca. E eu estava no escritório trabalhando, eu olhei e não tinha ninguém, era meio-dia, as pessoas tinham ido almoçar e eu acabei ficando sozinha porque eu estava envolvida no que eu estava fazendo. E eu lembro que o meu telefone tocou e era o meu pai. E o meu pai não sabia de nada disso, da minha aflição com Deus, da tristeza do meu coração. Eu escondia tudo deles. Como é que eu vou contar para o meu pai que eu estou chateada com Deus? Que eu não quero saber dele, que eu quero viver a minha vida? Vou contar, vou fingir. E o meu pai me ligou, eu atendi. Oi, pai. E ele, filha, eu estou aqui dirigindo. E o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu acabei de ler o adesivo aqui num carro que está na minha frente. Ele pediu para eu falar para você. Eu falei, pai, pode ser depois? Eu não queria saber. Para mim tinha tudo acabado ali. Meu sonho acabou ali. Ele levou tudo que eu queria. Estava tudo certo. Era o casamento dos meus sonhos, a festa dos meus sonhos, tudo. Ele levou. Ele falou, não, filha, precisa ser agora. Aí, quando o pai é grosso, né, a gente obedece. Aí eu falei, tá bom, pai, pode falar. Aí ele falou, sabe o quê? O adesivo estava escrito assim. Ainda que você não perceba e o seu coração não sinta, Deus está cuidando de você. Ali eu entendi porque eu estava sozinha e eu caí de joelhos naquele escritório e eu chorei e falei, Senhor, eu quero voltar. Tem recomeço para mim. Tem
Senhor, recomeço para mim, para todas as burradas que eu já fiz, para todos os erros que eu cometi, para todos os lugares que eu fui, eu não deveria ir. Para tudo que eu falei, para tudo que eu fiz, tem recomeço para mim, Senhor. E ali de joelhos eu decidi voltar para o Senhor. E a história é longa, mas eu sei que naquela semana eu fui parar na igreja Batista Central da Barra, que hoje é Atitude, que na época era pequenininha. Fui para lá e o Senhor foi refazendo, me tratando. Mas eu cheguei lá ferida, não confiando em ninguém. Me encaminharam para uma célula. Eu não queria ir. Por quê? Porque eu queria Jesus, gente. Eu já tinha errado demais, eu não quero mais casamento, eu não quero nada, eu quero é Jesus, eu só não quero viver longe dele. Era essa que eu queria. Chega de casamento, para mim está tudo bem. Não é para casar, está tudo bem, eu só não posso perdê-lo. Ele tem um recomeço para mim com ele, é ele que eu quero, é ele o amado da minha alma, eu não quero mais ninguém. Até que começaram a cuidar de mim na célula, eu fui vivendo discipulado. Eu fui sendo restaurada. E Deus me deu um recomeço. Eu casei com um homem de Deus. O meu casamento foi cheio de pompa. Eu tive uma lua de mel em Cancún. Não, eu não tive. O meu casamento não foi cheio de pompa. Foi pobre. Mas para quem foi no meu casamento, sabe que a presença de Deus estava lá. O meu casamento teve apelo. Eu conheci na célula o meu marido. Um homem que amava muito mais Jesus que qualquer outra coisa, e era por isso que eu podia estar com ele. Porque no Senhor há recomeço. Para quem se arrepende, para quem quer tentar novamente, para quem quer caminhar com ele, há recomeço. E eu fui surpreendida por aquilo que eu nem imaginava. Casei com um homem do Senhor, um pastor. Um pastor que eu falo, eu acordo de madrugada, eu vejo ele de joelhos no chão, clamando pelas vidas que o Senhor nos confiou. Porque o nosso Deus é esse tipo de recomeço. É inimaginável, é além do que a gente pensa. Mas para aqueles que decidem recomeçar e saem do lugar da dor, do lugar da culpa, para aqueles que pulam do barco, para aqueles que sabem que é ali que Jesus está, é para lá que eu vou. É aqui que Jesus está, é aqui que eu vou. E isso é o quarto passo que Pedro deu. Esteja preparado para examinar a si mesmo. A gente não falou que no texto de Mateus, capítulo 26, antes da crucificação, lá sentado com Jesus, bem antes, ele fala assim: Senhor, morrerei com você. E aqui a gente leu que Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E aqui eu não quero entrar no amor filéu ou ágape, porque há muita discussão sobre isso. Mas eu quero entrar no fato de que Jesus estava pedindo para Pedro: tu me amas mais que esses? Porque ele se comparou com os outros lá atrás, em Mateus 26. Eu sou melhor que os outros, eu vou estar com você. Eles podem te abandonar, eu não. E Jesus estava falando: tu me amas mais que estes? Era o que? Era para expor Pedro, para humilhar Pedro? Não. Para fazer ele examinar a si mesmo. Lembra lá atrás, Pedro? Lembra o que você me falou? Agora eu quero te curar da tua altivez, do teu orgulho, e agora da tua culpa. E quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes? E quantas vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus estava com dúvidas do amor de Pedro? Não. Mas Pedro precisava ser restaurado. E o restaurar era falar 3 vezes: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. É assim que ele faz. Você não precisa morrer na sua dor e no seu erro. E mulheres fazem muito isso. Aquela sensação: ih, falei o que eu não tinha que falar. Sabe? Fiz o que eu não tinha que fazer. Ou erros do teu passado que ainda ficam frescos na tua memória. Jesus está pedindo para você essa noite: declare que me ama. Eu já te perdoei, eu estou te restaurando. E sabe o que é lindo, gente? Jesus podia ter feito: amém, Pedro, tudo bem, mas não. Ele comissiona Pedro: apacenta minhas ovelhas. Olha só.
Mas, Senhor Jesus, espera aí. Pedro é aquele que te negou lá na cruz do sofrimento. Aí eu lembro da palavra de Deus, entrando na casa de Jessé. Eu não olho como o homem olha. Ele olha um coração arrependido. Ele olha para dentro de nós e vê, filha, eu sei que você está tentando acertar. Eu sei. Eu sei que você me ama. Existe uma canção que é antiga, que eu cresci ouvindo. Alguém conhece Sérgio Lopes? Eu ouvi crescendo Sérgio Lopes porque cresci ouvindo Sérgio Lopes porque meu pai é apaixonado. E antes de eu falar essa canção para vocês, eu queria te lembrar que em Atos, a gente falou de Atos aqui, um Pedro restaurado, quando prega, 3.000 se convertem. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Você conhece essa canção? Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu, perdoou. Isso teve que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas, quem nesse mundo amor tão grande pode ter? Quem? De entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros, meu erro e o teu erro. E olha nos olhos de quem tanto mal lhes e sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? É isso que ele está dizendo para você hoje. É ele o teu melhor amigo. Eu tenho um recomeço para você. Talvez até aqui você tenha passado por momentos muito difíceis, por erros que você cometeu e você acha para isso não tem perdão. Mas ele está na praia dizendo para você, eu estou aqui. Eu estou aqui, vem que eu tenho um recomeço para você, eu vou te restaurar. Mas só vive isso aqueles que decidem caminhar com o melhor amigo. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo, pela pecadora eu, se eu não tivesse entendido que o Senhor estava me dando um recomeço, gente, quem imaginaria que aquela menina estaria aqui pregando para vocês hoje? É só Jesus que faz isso, é só Ele que cura as minhas feridas, é só Ele que perdoou os meus erros, é Ele que refaz o barro e transforma em um vaso de honra, carregando o tesouro do Evangelho. Mas é para quem pula do barco e encontra com Ele na praia.
É para quem está disposto a examinar a si mesmo e ver, eu errei e eu me arrependo. Senhor, eu quero um recomeço. Eu quero diferente dessa vez. Senhor, me ajuda. Me ajuda, meu melhor amigo. Só você é capaz de fazer isso por mim, Senhor. Você pode fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça. Eu não conheço a tua história, mas eu sei que você veio até aqui hoje, numa quarta-feira, e eu já